Meus irmãos, nessa semana na faculdade, na verdade no hospital, porque eu já estou começando a rodar no hospital por conta do internato, aconteceu uma coisa um pouco interessante que comprovou algo que eu já tinha um pouco em mente em relação à galera da faculdade. Você talvez passe isso na escola ou às vezes na sua roda de amigos que não seja crente. O que acontece? Tem duas pessoas lá do meu grupo que eles têm uma fé diferente, né? Eles são católicos e tal. Pô, amo muito eles, respeito muito eles. Mas tem uns pontos que eles falam com tanta convicção que eu fico assim, caramba, acho que não é muito assim não. E vendo outras pessoas da faculdade, nesses 4 anos, é muito comum a pessoa falar algo com tanta convicção e se gloriar naquilo e falar, não, isso é o certo sim, e se você tem uma opinião diferente, a pessoa já começa a ficar, não é isso não, e aí começa a se exaltar, começa a se estressar, eu fico, caraca, cara, só estou pensando diferente. Isso tem uma galera lá da faculdade, principalmente no que diz respeito à própria medicina. A pessoa, não, é isso, diagnóstico é esse, tratamento é esse. Fala com tanta convicção e se gloria naquilo e fala, não, eu sou bom o suficiente, eu sei diagnosticar, eu sei tratar, é isso, é aquilo. E às vezes isso é um problema, né? Porque quando é uma fé diferente, acaba que não tem como eu concordar em muitos pontos. E a gente já entrou numa conversa, né? Não foi nem discussão, foi numa conversa, durou mais de 2 horas, uns pontos diferentes, e aí, num certo momento, esse amigo começou a se exaltar assim, de uma forma, eu falei, caraca, não. Enfim, você conhece alguma pessoa assim, no seu ciclo de amizade? Tem, né? Principalmente escola, pessoa que gosta de se gloriar naquilo que fala, gosta de mostrar que está certo e acha que isso é tudo que ela tem, tudo que ela precisa. A gente vai ler um texto nessa noite que mostra um pouco sobre isso. Mas antes eu quero falar com vocês por que o apóstolo Paulo escreve isso. A gente vai ler um versículo só. Por que ele usa essa linguagem? O que ele estava querendo mudar na vida dos Gálatas? A gente vai entender isso até mais amanhã. Então é mais um convite para você estar aqui amanhã no FST. Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo 6, versículo 14, para a gente... Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Judaizantes, o que aconteceu? Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, região da Galácia. Ele prega o evangelho naquele lugar, as pessoas creem em Jesus, são salvas. Ele sai, falsos mestres chamados judaizantes, que são judeus convertidos ao cristianismo, eles vão lá nessa igreja e questionam a salvação daqueles irmãos, perguntando se eles tinham sido circuncidados, se eles haviam seguido a dieta, a lei judaica. E eles falam, não, cara, Paulo só pregou para mim falando que eu sou salvo mediante a fé, isso é dom de Deus, não é por obras nenhuma. E aí eles falaram, cara, Paulo não falou tudo do evangelho para vocês. Paulo não falou da circuncisão, da lei, porque ele não é um apóstolo de verdade. Então aqueles falsos mestres se infiltram na igreja, pervertem o evangelho, dá um bololô danado, e aqueles gálatas estavam ouvindo esses ensinamentos dos falsos mestres e estavam convencidos de que era aquilo mesmo. Paulo escreve essa carta assim, num tom brabo, assim, surpreso, perplexo, com o posicionamento dos gálatas. Então, capítulo 1, ele nos conduz a Cristo. Cristo cumpre toda a lei, morre na cruz por nós e nós somos salvos mediante a graça. Capítulo 4, ele vai falar da nossa união em Cristo agora. Do seu coração e fala, eu mereço isso, eu sou bom o suficiente. As minhas obras valem sim, o meu conhecimento é importante sim. Se a nossa glória não estiver na cruz de Cristo, nós não entendemos o verdadeiro evangelho.
A partir do momento que a gente quer se gloriar nas nossas obras, ao invés da gente se gloriar na cruz, a gente não entendeu o verdadeiro evangelho. 2 lições que esse texto ensina para a gente. A primeira lição é: a cruz destrói toda glória humana. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles falsos mestres se gloriavam naquilo que eles poderiam fazer, naquilo que era externo. Tanto que Jesus vai combater: vocês por fora aí se mostram religiosos, oram, jejuam, mas por dentro vocês são um sepulcro aberto, vocês são hipócritas, porque vocês não fazem nada disso que vocês estão querendo que os outros fazem. E agora Paulo vai falar: em Cristo somos justificados pela fé, é graça, não tem circuncisão, não tem obra da lei, não tem dieta, não tem calendário judaico, para que a gente seja salvo. É unicamente pela fé em Cristo, de forma que agora nós estamos unidos a Jesus. Se você crê em Jesus, agora você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que eu e você vamos nos gloriarmos, sabendo que somos pecadores miseráveis? Como é que a gente pode se gloriar, sabendo que as nossas obras de nada valem se Cristo não regenerar o nosso coração? Como é que a gente vai se gloriar, sabendo que se não fosse Jesus nos resgatando e nos perdoando, não... Ele vai dizer, 1 Coríntios 15:3, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em Efésios ele vai falar: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Está vendo que é uma obra de Deus na nossa vida. Não é algo que a gente pode fazer, a gente pode conquistar o nosso terreno no céu. O milagre do novo nascimento é o Espírito que opera no nosso coração. Queridos, esse é o Evangelho. O Evangelho que aponta a gente para a cruz. Qualquer ensino, pregação ou estudo que você ouvir a respeito do Evangelho que não conduz à cruz, não é o Evangelho. Jesus lá na cruz é feito maldito por nós. Ele é o único que cumpre toda a lei. Perfeito nele mesmo, é o único que cumpre toda a lei. E mesmo assim ele se faz maldito por nós, porque a própria lei falou: aquele que vai no madeiro é maldito. Jesus é maldito por nós na cruz. E ele é o único que cumpre toda a lei. Ele não tropeça em nenhum ponto da lei. E Paulo vai dizer que Jesus nos resgata, como se ele pegasse uma corda e puxasse a gente desse jugo da lei. E ele se faz pecado por nós, Cristo morre em uma cruz. Meu irmão e minha irmã, qualquer sentimento que você possa ter de superioridade, qualquer arrogância, qualquer soberba, qualquer orgulho, qualquer mérito que você possa atribuir a si mesmo, achando que você é bom o suficiente, quando você olha para a cruz, isso cai por terra. A cruz destrói toda glória humana. A cruz destrói isso tudo. Qualquer arrogância, soberba, orgulho, ego inflado. Na cruz, isso é destruído. Porque a cruz mostra que sem Jesus nós não podemos fazer nada. A cruz mostra para mim e para você que Jesus pagou o preço que era para a gente pagar. Quando você achar que é digno e merecedor de alguma coisa, quando você achar que é bom e merece ser salvo, merece um reconhecimento, olha para Jesus, olha para a cruz. Olha o que Jesus fez por você. Quando verdadeiramente a gente entende a cruz de Jesus, a gente vai dar toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Tem uma música, que fala sobre isso. Não há nenhuma glória para nós, mas há o teu nome, mas há o teu nome. Essa música é incrível. Nenhuma glória para nós, mas ao nome de Jesus, toda a honra, toda a glória. Porque a gente entende o que ele fez por nós, a gente entende o que ele passou.
Segunda lição que esse texto nos ensina: a cruz muda a nossa forma de viver. A cruz muda a nossa forma de viver. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se agora nós estamos em Cristo, unidos a Cristo, se agora Cristo vive em nós, não vivemos para o mundo, morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Lembra quando Jesus fala lá no Evangelho: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer? Morra para os seus prazeres, morra para os seus pecados, morra para a sua vida mundana e siga-me. Paulo vai dizer lá no capítulo 2, eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, não tem como eu ser justificado pela lei. A lei vai falar: cara, eu sou pecador sim. Morri para a lei, não dá. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo. O velho homem está lá crucificado. Agora não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, aquela vida que eu tinha antes eu não tenho mais. Aquele pecado que antes eu cometia eu não cometo mais. Aquela forma de falar que eu falava que não agradava a Deus, agora eu não falo mais. Por quê? Agora Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho hoje é pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe a obra de Jesus? Nós éramos escravos da lei, pecadores. Cristo assume todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões na cruz. Estamos crucificados e agora a gente vive pela fé no Filho de Deus. Ele vive em nós. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Se eu continuo amando o mundo, se você se diz crente e continua amando o mundo, se a gente continua amando os prazeres que esse mundo proporciona, se a gente continua flertando com o pecado, querendo mais do mundo, não somos servos de Cristo. Tiago vai falar: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se antes eu mentia, agora em Cristo eu morri para isso. Não minto mais. São frutos da nossa salvação. É o processo de santificação. Por que a gente vai fazer isso tudo? Porque Cristo nos resgatou, Cristo nos perdoou, Cristo morreu por nós e agora Ele vive em nós. E esse viver é pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por nós. Meus irmãos, você entende por que Paulo fala isso? Não vou me gloriar em mim mesmo, me glorie na cruz, porque eu morri para o mundo morreu para mim. Como eu posso me gloriar na carne? Paulo vai falar lá em Filipenses: tudo é perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, a qual perdi todas as coisas e considero como lixo para poder ganhar Cristo e ser achado nele. Tudo aquilo que ele era antes, agora em Cristo ele é nova criatura. O passado não interessa mais, o que interessa é agora a nossa vida com Jesus. E olha o que ele diz no versículo 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que ele está querendo dizer? Cara, o que importa não é o que é externo, não importa a circuncisão ou a incircuncisão, o que importa é o ser nova criatura, é o que aconteceu dentro do meu coração, a regeneração do Espírito no meu coração. Tem muita gente que se gloria nessas obras externas, e aí você olha e fala: nossa, essa pessoa é espiritual, nossa, essa pessoa é diferente, nossa, essa pessoa é muito inteligente, mas às vezes por dentro é lama, é pecado puro. Por isso a importância da gente entender que nós não devemos nos gloriar nas nossas obras, e sim na cruz de Jesus. Não importa o externo, importa o interno. Deus vê a intenção do seu coração. Mas a partir do momento que você é transformado e regenerado, você vai dar frutos disso, né? Então as suas obras, aquilo que as pessoas estão vendo, vão evidenciar o que aconteceu dentro do seu coração. Por isso que a gente fala muito de frutos.
Como a gente aplica esse texto na nossa vida, entendendo que a glória é na cruz de Cristo, não na nossa carne, não naquilo que a gente pode fazer? Primeira aplicação, atribua toda a glória a Cristo. Uma vez que você entendeu a sua condição de pecador, uma vez que você entendeu que foi resgatado e salvo por Deus, uma vez que você foi justificado pela fé, você é salvo. O que você vai fazer? Atribua toda a glória a Jesus. Se você está servindo aqui na igreja, seja em algum ministério, ou até mesmo está vindo aqui e não está servindo, faça isso para a glória de Jesus. Atribua toda a glória a Jesus. Se você serve na sua célula, líder, supervisor, anfitrião, membro, sirva com alegria para a glória de Jesus. Não para as pessoas olharem para você e falarem, nossa, essa pessoa é diferente. Que essas pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus, porque você glorifica a Deus. Atribua toda a glória a Cristo. Ele é digno. A gente tem que tomar cuidado com o legalismo. Por exemplo, uma pessoa mais experiente na fé, uma pessoa mais nova olha para essa pessoa mais experiente e fala, nossa, essa pessoa tem várias obras maneiras, faz várias coisas importantes. E essa pessoa mais experiente na fé fala, não, meu irmão, é isso aí, olha para mim, eu sou crente, eu sou brabo, eu leio muito a Bíblia, e passa a se gloriar naquilo que ela faz. Isso é legalismo. Por quê? Está querendo atribuir uma coisa que vem de Deus às próprias obras. E aí o irmão olha para essa pessoa e acha que tem que seguir exatamente aquilo. Meus irmãos, longe do legalismo, nós precisamos olhar para a cruz de Jesus. Se a pessoa estiver tendo boas obras e glorificando a Deus por causa disso, beleza, imita sim essa pessoa, porque essa pessoa imita Jesus. Mas a partir do momento em que as nossas obras são vangloriadas, a gente está com o ego lá em cima, com o orgulho lá em cima, isso está errado. A gente precisa rever o nosso coração. Se você tem tido algumas coisas assim, alguns pensamentos assim, ou tem agido dessa forma, reveja o seu relacionamento com Deus. Você estar mais maduro na fé e achar que você é muito mais espiritual, muito mais crente do que seu irmão que está começando agora, isso não é legal. Nós estamos juntos, o que Paulo fala nos capítulos anteriores? Unidos a Cristo. Então ajuda o seu irmão que está começando a caminhada. Se ele tem um problema com algum pecado e você não tem problema com esse pecado, ajude esse irmão. Porque às vezes uma dificuldade para o irmão é tão grande que para você não é, e vice-versa. E a gente vai se ajudando junto. Célula, discipulado, confessando nossos pecados, buscando ajuda, buscando sermos santos, e vamos crescendo, vamos amadurecendo. É maneiro aqui no UP, porque eu vejo mais vocês, tipo assim, no retiro, né? Porque eu não estou toda sexta aqui, né? Então eu vejo mais vocês no retiro e acompanho pelo Instagram, né? Sigo a galera aí no Instagram, que às vezes vocês postam as paradas, então eu vejo lá, meu irmão. E aí eu vi que nas férias, a galera fez trilha, né? Foi pra praia, foi maneiro. É muito bom, gente, o grupo de vocês. Certifique-se de que ninguém está de fora. Só isso. Se for fazer alguma parada, tenta incluir essa pessoa o mais próximo possível. Isso é muito bom, porque vocês se ajudam. Isso o crente como um todo, né? Vocês se ajudam ali na caminhada. Isso é bom tanto na igreja, que as pessoas vão olhar para vocês, olhar para esses grupos e falar, que grupo maneiro, grupo crente, fala umas paradas maneiras, e vão querer fazer parte. Você, se você faz parte desse grupo, chama essa pessoa. E se você estiver fora da igreja, cara, isso é testemunho para as pessoas que não são crentes. Vão falar, cara, que grupo maneiro, grupo que está lá toda sexta-feira na reunião de oração, toda sexta lá no culto, um grupo que, vai para a praia, faz trilha, fala de Jesus. Isso é um motivo de você evangelizar. Entende como a união com Cristo tem desdobramentos maravilhosos? Que a gente está unido como corpo de Cristo, unido a Cristo, e a gente pode chamar pessoas para participar também, para que essas pessoas sejam salvas, se convertam e olhem para a vida de vocês. Às vezes essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas olha a forma como você fala. Olha a forma como você trata o seu irmão, a sua irmã. Gente, isso é bizarro, né? Essa forma de a pessoa olhar e ter testemunho. Por exemplo, eu dou aula de futebol. E tem muita gente lá, tem muita rotatividade.
E aí, tipo assim, eu sou tranquilo, mano, eu sou calmo e eu tento ser o mais calmo possível dando aula de futebol, porque às vezes eu fico um pouco sem paciência, mas eu tento exercer a minha paciência. Aí teve uma vez, cara, que eu estava dando aula e aí tinha um abençoado, meu amigo, que eu estava explicando, faz a chapa assim, assim, calma. Eu acho, sem brincadeira, numa mesma aula, eu falei, eu acho que mais de 5 vezes, a mesma coisa para o abençoado. E ele não estava conseguindo fazer. Eu sei que tem dificuldade da pessoa, não estou falando isso. Só que, na quinta, na sexta vez, eu falei, meu amigo, olha o que eu estou te falando. Tipo assim, não falei com raiva não, pô. Eu falei só um pouquinho mais enfático. Aí uma menina que estava dando aula, Najib, você está se exaltando. Que isso, nunca vi você falando dessa forma. Aí eu, não, cara, eu não estou falando dessa forma não. Só porque a pessoa não está entendendo. Percebe como às vezes um detalhezinho, a pessoa já acha que as pessoas estão olhando para você, cara. Felizmente e infelizmente. Tomara que seja felizmente, né? Porque você imita Jesus. Então toma cuidado com o seu testemunho. Atribua a glória que você tem a Cristo. Se você, cara, é um crente fervoroso no Espírito, cara, glória a Deus, continua assim. Dê toda a glória a Deus e que as pessoas olhem para a sua vida. Se você é um bom aluno, continua assim. Dê glória a Jesus por conta disso. E a gente vai crescendo junto, a gente vai amadurecendo junto. Meus irmãos, a glória do cristão está na cruz de Cristo. Não está no seu mérito, não está nas coisas boas que você pode fazer, por mais que essas coisas evidenciem a obra de Jesus no seu coração. A glória do cristão, a glória da sua vida, o prazer, o seu deleite está na cruz de Jesus, porque você entendeu o que Ele fez por você. Não foi obra nenhuma sua, foi obra dele. Segunda e última aplicação. Busque a aprovação de Cristo, não a aprovação do mundo. Busque a aprovação de Cristo, não a aprovação do mundo. Meu irmão, a gente está numa sociedade, principalmente jovem adolescente. Pô, eu fui da escola, né? E tinha muito isso, né? Essa comparação de quem é melhor, quem é pior, quem tirar nota boa, quem tirar nota ruim. Eu sou melhor em história, eu sou melhor em geografia. Na faculdade, meu amigo, isso intensifica. É cada um por si naquele lugar, meu irmão. Se tem algum congresso, por exemplo, na faculdade, né? Estou dando um exemplo meu. Se tem algum congresso assim maneiro para a turma e um fica sabendo, não fala não, meu amigo. E tem o grupo da turma. O que custa mandar lá, cara? O congresso fala, pô, turma, vai ter o congresso e tal. Ninguém manda não, é cada um por si. A gente vive numa sociedade egoísta. A gente olha para os nossos próprios prazeres, para as nossas próprias obras. As pessoas devem me servir, as pessoas têm que me considerar, eu sou bom o suficiente. E muitas vezes você está preocupado com o que as pessoas estão achando de você, ao invés de se preocupar com o que Deus está achando de você. E às vezes naquela roda de amigos, aquela pessoa que é mais popular, a galera gosta de fazer coisa para aparecer e fala, pô, faz aí também. Aí é uma parada completamente errada, mano, é pecado, a pessoa, não, faz aí também. E está naquela roda de amigos, todo mundo junto, fala o quê? Não, vai ter que fazer. Não, cara, você não tem que fazer isso não, porque é pecado. Se a pessoa te achar chato, ignorante, crente chato, que deixe achar chato. Você acha que Paulo estava preocupado com o que as pessoas iam achar dele aqui? Se ele era chato? Paulo estava preocupado com a salvação eterna dos Gálatas. Por isso que ele é tão enfático aqui nessa carta, em relação ao Evangelho e ao seu apostolado. Se você tem sido um crente fiel à palavra de Deus e as pessoas têm achado você chato, que achem. Se preocupe com o que Jesus tem achado de você. Ao contrário também, se a pessoa olha para você e fala, pô, que pessoa maneira, que cara interessante, pô, que menina maneira, pô, crente e tal, dê glória a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? É detalhezinho. Às vezes você fala, sou bom mesmo, né? Pô, top. Aí na semana seguinte fala, pô, sou bom mesmo, top. Daqui a pouco, filho, de semana em semana você está acumulando. Qual foi o pecado lá de Satanás? O orgulho. Eu sou como Deus, eu sou melhor que Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, vigia o seu coração. Porque às vezes você pode estar com esses pensamentos, tentando agradar as pessoas ao invés de agradar Jesus. Queridos,
a sua recompensa está nos céus. Busque ser aprovado por Cristo. Paulo vai falar lá no capítulo 1, será que, por acaso, eu procuro agradar as pessoas ou agradar a Deus? Se eu estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se a gente estivesse procurando agradar as pessoas que não são convertidas, meus irmãos, a gente não seria crente, não. Não seríamos crentes. Procure agradar a Cristo, porque você não serve as pessoas, você serve a Cristo. Então, quando você estiver lá na sua roda de amigo, nas suas conversas, nos seus passeios aí na praia, na trilha, agrade a Jesus e seja uma testemunha de Jesus. As pessoas vão olhar para a sua vida e muitas vezes o evangelho que essas pessoas vão conhecer é através da sua vida. Para concluir, mais uma vez, Paulo fala, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Paulo fala isso porque ele entende a cruz. Paulo fala isso porque ele morreu para os prazeres dele, ele morreu para o mundo, e que seja assim na nossa vida. Meus irmãos, quem realmente compreendeu a cruz, deixa de se gloriar em si mesmo e passa a encontrar toda a sua glória em Cristo. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque mesmo um versículo a gente aprende verdades tão maravilhosas para a nossa vida. Ajuda o UP, esse ministério, cada irmão, cada irmã aqui a encontrar a Sua glória na cruz. Nos ajude a olhar para o nosso pecado, a olhar para o nosso orgulho, a olhar para as nossas obras e colocar elas na cruz, Senhor. Como a Tua palavra diz, estamos crucificados com Cristo, agora Cristo vive em nós e a gente vive pela fé no Filho de Deus que se entregou por nós e nos amou. Jesus, nos ajuda nessa gloriosa obra de atribuir toda a honra, toda a glória ao Senhor, buscando ser aprovado por Jesus. Nenhuma glória para nós, Senhor, não há nenhuma glória para nós, mas toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém.